Posso deixar aqui? Posso? Se eu precisar, pode pôr? Se eu precisar dar uma olhadinha, acho que é melhor, né? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria, mas estão conosco também neste momento festivo, porque a casa hoje inicia o trabalho da Feira do Livro, é isto, não é? Que beleza, então. A casa começa o trabalho dentro da fonte mais segura que nós temos na doutrina espírita, que são as nossas obras, trazidas pelos Espíritos, a fim de que nós pudéssemos trilhar a nossa caminhada com mais segurança. Então, pensando na atividade que começa hoje e encerra domingo, hoje nós vamos pensar um pouco a respeito de amor e instrução. E eu agradeço muito poder retornar. Eu estava tentando aqui pensar, comentei com a Sandra, eu acho que a última vez foi em 2019, mas não tenho certeza, talvez 18, mas uma alegria voltar. Dourado me emociona muito, porque foi a primeira cidade que eu comecei saindo de Rio Claro. Então foi a primeira cidade que eu viajei. A Sandra estava comigo nesta primeira viagem e retorna hoje. Então estar com vocês é uma alegria que se renova sempre para mim. Muito obrigada. Então, amor e instrução. Vamos pensar um pouco como é que eles podem caminhar juntos. E este assunto, com este título, para que pudéssemos agora estar refletindo, ele teve início há um tempo atrás, quando fui visitar uma amiga, uma professora com quem trabalhei por volta de 10 anos. E eu fui visitá-la porque ela tinha ficado viúva fazia poucos meses. E neste período da viuvez, ela descobre um tumor, um pequeno tumor, e precisou passar por uma cirurgia. Eu fui visitá-la na recuperação da cirurgia e, ao mesmo tempo, fazer a visita, porque na época da desencarnação do marido eu não pude ir. Quando eu cheguei na casa dela, uma casa que eu já conhecia, porque eu já tinha ido outras vezes, na mesa de centro, é assim que chama, né, gente? Mesa de centro. Ou é uma coisa muito antiga falar mesa de centro? Na mesa estava um vaso belíssimo de orquídea, com uma orquídea. Então eu sentei, a gente começou a conversar, eu olhava para o vaso, porque meu sonho é um dia saber cuidar de uma orquídea e ela não morrer nas minhas mãos. Eu ainda não atingi isto. E eu olhava e teve um momento que ela fez para mim, lindas, né? Linda, né? Eu falei, sim, muito bonita. Ela fez, leia o cartão que está ao lado. Eu peguei o cartão e este cartão que veio com a orquídea, ela havia recebido do médico para a cirurgia. E no cartão ele dizia que juntos eles estariam vivendo este momento, que tudo ia dar certo. Ele dava todo um incentivo para ela e no final ele diz, Deus está conosco. E ela me disse que não é só uma orquídea. Ela falou, você não sabe que isso representou para mim no momento em que eu estava tão fragilizada. Porque foram 46 anos de casamento. E com certeza ele estaria me acompanhando neste período difícil de cirurgia e o que virá no pós-cirúrgico. Então ela disse, esse gesto do médico para comigo foi tão importante, porque eu me senti cuidada. E ela disse, tem mais. Na noite que antecedia a cirurgia, ele me ligou, dizendo que no outro dia estaremos juntos no centro cirúrgico. Por que eu trago esta história e ela foi me trazendo a reflexão? Porque enquanto ela falava, e eu talvez hoje viva uma situação com a doutrina espírita,
que eu não consigo mais ter uma linha em que aqui é doutrina e aqui é a minha vida. Tudo se misturou de uma maneira que às vezes eu não sei distinguir. Em todas as situações eu consigo enxergar espiritismo. Conforme ela foi dizendo comigo, na hora me veio. Capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E isso ficou comigo, né? Porque eu fiquei pensando como poderia me ajudar a aprender com a situação e, ao mesmo tempo, a doutrina nos ajudar. E partindo deste vaso de orquídea, da história que eu trouxe resumidamente, nós vamos construir a nossa reflexão de hoje. Voltando nela pontualmente, em alguns momentos, para que ela faça sentido eu ter trazido para todos nós. Então, espíritas e o espírito de verdade, eu brinco que tem mensagens que elas são muito diretas, né? Então ele começa: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, olha uma indicação de livro, Feira do Livro, nós combinamos, né? Então eu vou indicando alguns. Então, Pensamento e Vida, eu sinto nele, neste capítulo 4, instrução, uma relação com essa lição que o Espírito de Verdade trouxe para nós. Espero que ela possa, de alguma forma, nos ajudar e que vocês consigam também ver esta relação. Neste capítulo 4, que tem como título Instrução, Emmanuel vai começar assim: já se disse que duas são as asas que levarão o espírito humano à presença de Deus. Só esta frase, Emmanuel junta nela duas perguntas do Livro dos Espíritos. Porque na questão 113 de O Livro dos Espíritos, quando vai falar dos espíritos de primeira ordem, lá vai dizer que esses espíritos que atingiram a perfeição possível estão no seio de Deus. E na 244, Kardec vai perguntar se os espíritos podem ver Deus, podem ver a Deus. E a resposta é que sim, que os espíritos superiores podem ver Deus e o compreendem. Então a pergunta é se pode ver, e a resposta sim, que podem ver e o compreendem. Os espíritos inferiores, né, que é o meu caso, não digo que é o de vocês, né, ainda tem o quê? A intuição de Deus, como está na escala espírita. Mas vejamos o que Emmanuel fez. Nesta pequena frase, Emmanuel diz que são duas as asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Então, pensando aqui de maneira alegórica, né, é como se nós tivéssemos um voo para Deus. E neste voo, como a ave precisa, é necessário bater as duas asas, não é uma asa. E Emmanuel diz que são essas duas que nos conduzirão à presença de Deus. E ele depois vai dizer para nós: uma asa é a asa da sabedoria e a outra asa, a do amor. Então ele traz as duas asas e está filmando, então eu vou ter cuidado com os braços, né? Porque senão ficou... Mas nós vamos pensar nessa situação de asa mesmo. Então ele diz que uma é a da sabedoria e a outra é do amor. E depois ele vai explicar para nós. Ele vai dizer que a asa do amor, essa asa, nós movimentamos ela, batemos essa asa no serviço ao semelhante. Sempre que estamos no atendimento ao próximo, no servir, ele vai trazer o serviço ao próximo,
nós estamos batendo esta asa. E como é o que esta asa vai fazendo em nós, espírito? À medida em que servimos, à medida em que estamos sempre olhando para o outro, buscando de alguma forma auxiliar ao outro, ele diz que o espírito vai ficando mais bonito. Mas é uma beleza interessante que ele coloca. Porque ele diz que o espírito vai se embelezando, ele vai ficando mais bonito. Mas essa beleza é no espírito. E como é que ela se reflete? E ele diz que essa beleza, ela vai se refletir nas virtudes. Então, à medida em que esta asa vai ganhando e vai batendo cada vez mais, o espírito no serviço ao semelhante vai ficando mais bonito, mas essa beleza é uma beleza que ela vai sendo construída e ela vai se refletir através das virtudes. Então, como é que se enxerga essa beleza do espírito? Como é que nós conseguimos enxergá-la? Através das virtudes. Então, através da paciência, do perdão, como nós recebemos ali as orientações do Lucas, através destas virtudes, nós vamos mostrando que estamos sabendo, aprendendo e desenvolvendo a asa do amor. Então, o amor é fundamental porque a gente tem que bater as duas asas, mas é preciso entender como é que esse amor se desenvolve. E ele se desenvolve quando nós estamos no auxílio ao próximo. Tudo bem? Mas são duas asas. E ele vai dizer a outra asa, que é a asa que ele chama, ora no texto ele chama de conhecimento, ora ele chama de sabedoria. E como é que se desenvolve então a outra asa? E nesta outra, é interessante como Emmanuel vai construindo, porque ele diz que ela é propriamente a aquisição de conhecimento. Porque nós temos uma visão muito estreita de conhecimento, porque ligamos ele muito ao banco escolar. Então, o conhecimento parece que é uma coisa muito acadêmica, mas ele é muito mais abrangente do que isso. Por exemplo, me falta o conhecimento de saber cuidar de uma orquídea. Esse conhecimento, em algum momento na minha caminhada de espírito, eu vou ter que ter. Então, não pensemos somente no conhecimento restrito da escola, mas a aquisição de conhecimento também é muito importante para nós. E ele diz que nós desenvolvemos esta asa à medida em que vamos aprendendo com o outro, aprendendo com aqueles que estão um passo um pouco mais adiante, porque conhecimento que se adquire não é para se armazenar. Esse conhecimento vira ponte para quem sabe e ponte para ajudar os outros também na sua caminhada. Então ele diz que nós vamos adquirindo esse conhecimento e é ele que vai nos levando a montes mais altos. Então nós não podemos, como diz Emmanuel, chegar à presença de Deus, como ele disse das dificuldades que a gente ainda tem, mas nós estamos numa caminhada. Esta caminhada pede que as duas asas sejam movimentadas. Um pássaro não mantém voo batendo uma asa. Ele precisa das duas. Então nós, na nossa caminhada, não podemos só valorizar uma asa, diminuir a outra, nem valorizar só a do conhecimento, diminuindo a do amor e vice-versa. É preciso aprender que necessitamos desses dois conhecimentos e sentimento, porque amor nós também aprendemos. E para nós a maior fonte de aprendizado do amor é o Evangelho, porque ali Jesus nos ensinou e nos ensina o caminho, porque ele diz no Evangelho: um novo mandamento vos dou. Além dos mandamentos que nós já tínhamos, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então agora nós temos um parâmetro de como é amar. E esse parâmetro de amar está dentro do Evangelho.
Então nós precisamos, e Emmanuel vai colocar, que para nós é imperativo que as duas asas marchem juntas, que tem sido a nossa dificuldade até aqui. Nós não temos conseguido bater as duas num ritmo muito próximo. E ele também vai mostrar isso no decorrer agora da nossa reflexão. E Emmanuel vai dizer que o que acontece quando uma asa bate mais do que a outra. E é interessante porque ele vai mudando. Aí ele vai dizendo assim, porque nós precisamos de bondade e precisamos de inteligência. Ele vai usando palavras e ele vai fazendo o jogo nesse capítulo 4 para nos oferecer sempre o conteúdo. E ele vai dizer que o que acontece quando uma asa bate mais do que a outra. E ele vai dizer que bondade que ignora, ou seja, o ignorar aqui é faltar conhecimento, ele fala, é igual um poço numa sombra com uma água que sacia a sede daquele peregrino que está sedento. Então ela oferece a água, essa água para ele sacia a sede, o refresca, mas o poço não sabe ensinar o caminho. Então ele sacia a sede, mas não sabe para onde ir. Voltemos no médico. Ele com a minha amiga, trazendo para ela consolo, abraço, aconchego, palavras de muito carinho, sendo ali para ela muito prestativo. E depois dizendo para ela, agora você pode ir embora. Ela vai dizer, mas e o tumor? Esse eu não sei operar. Mas, por favor, eu te dei tanta atenção, eu te dei carinho, eu te falei palavras de bom ânimo. Ela precisava disto, mas somente isto seria o suficiente? É o que Emmanuel está dizendo. Só o amor sacia a sede, mas a pessoa continua sem saber que caminho seguir. Ele traz o contrário também. Só a inteligência que não ama é igual um poste de avisos. Dá o recado, mas o peregrino continua com sede. Agora ele sabe qual é o caminho, mas está faltando para ele a água para que ele consiga prosseguir. Voltemos no médico. Dá o diagnóstico, excelente médico, marca a consulta, diz como vai ser e fala para ela, dia tal nos encontramos no centro cirúrgico. Ponto. Ele não deixou de cumprir o trabalho dele. Mas naquele momento, só isto para ela não seria o suficiente. Talvez ela não encontrasse as forças necessárias para enfrentar o que precisava e prosseguir. Ela precisava de caminho e água. E naquele momento, e é esta a nossa reflexão para nos ajudar, naquele momento ele conseguiu bater as asas no mesmo ritmo. E é este o nosso treino, buscar nos nossos dias momentos em que nós consigamos bater as asas no mesmo ritmo, porque esse é um treino que nós precisamos, para que a gente possa aos poucos ir percebendo que conhecimento e amor não devem andar separados. O que nós ainda não conseguimos é dosar a importância de um e de outro, porque ele coloca para a gente do poste que só dá o aviso. Dá para a gente conseguir fazer a relação do texto com a história inicial? Então é isso que Emmanuel vai nos dizendo. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de amor. Jesus não poderia ser o governador espiritual deste orbe se não tivesse conhecimento. Conhecer muito de botânica, de química, de física, de geologia. Ele precisava. Porque ele recebe
vamos brincar como se fosse um arquiteto, ele recebe o terreno e diz, agora constrói. E a sua capacidade de manipular fluidos, de conhecer. Jesus conhece e sabe cada cantinho, sim, construído por ele. Cada cantinho do planeta Terra precisa do conhecimento. Mas Jesus, o tempo todo que trabalhava com conhecimento, jamais deixou de amar. Porque ele traz na medida certa. E Emmanuel diz, é este o caminho que nós precisamos para que nós cheguemos à presença de Deus. Então, Emmanuel ainda nesse texto vai dizer, por isso que nós precisamos entender que estudar e servir são rotas inevitáveis para o espírito que busca a sua elevação. Estudar e servir. Ele coloca como rotas inevitáveis para o espírito que deseja buscar a sua elevação. Então, Emmanuel trabalhando no capítulo 4 do Pensamento e Vida. Mas o que é legal em Emmanuel? Normalmente ele explora o assunto em mais de um livro, nos dando mais de uma possibilidade de entendimento. Quando ele trouxe para nós, neste capítulo 4, ele vai falar das duas situações, tanto da asa do conhecimento, quanto da asa do amor. O que vocês acham? Até agora, nós na humanidade, temos batido mais qual asa? Não significa que nós não estamos batendo a do amor, né? Mas pensemos que a do conhecimento nós estamos num ritmo mais acelerado. Então a gente é uma ave que está mais... Isso está ficando esquisito na filmagem, não? Isso é uma ave que está um pouco torta. Eu estou fingindo que não está filmando. Que está um pouco torta. Tá. Emmanuel, quando traz isso para nós, esta explicação da asa meio torta, ela está em O Livro dos Espíritos, com outro vocabulário. Se formos à questão 793 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar por que sinais se reconhece uma civilização completa. O completo é completo, ele não quer um pedaço da civilização. Então ele não quer uma asa, ele quer as duas. E os espíritos vão responder que se reconhece, né, reconhecê-la-ei pelo seu desenvolvimento moral. E nós confundimos um pouco o desenvolvimento moral porque nós já pensamos só no amor. Mas o desenvolvimento moral não é só o amor. Porque no desenvolvimento moral eu vou saber aplicar o que já sei com amor e na dosagem certa. Então ele diz que ela será reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. Aí os espíritos vão dar uma resposta que vai ter uma pitada assim meio... Mas é minha, tá? Porque eles não fizeram essas graças na resposta, não. Aí eles dizem assim, diz que nós cremos que estamos muito adiantados por causa das nossas grandes descobertas, as nossas invenções maravilhosas, né? Porque nós estamos nos vestindo melhor e vivendo, nos alojando melhor do que os selvagens, sem dúvida nenhuma, né? Nossas roupas hoje são muito melhores, nos aquecemos melhor, as casas então, né? Então ele vai dizer que por conta disso, nós acreditamos que avançamos muito, porque nós temos as nossas grandes invenções, as nossas grandes descobertas e todo o conforto que nós conseguimos conquistar no progresso através do desenvolvimento do conhecimento. Então isso aqui, o que nós vivemos hoje, o que ele está fazendo hoje, filmando, é resultado de muito trabalho da parte de todos nós espíritos, que ora estamos aqui, ora voltamos para o mundo espiritual. Então quando alguém vê tecnologia e fala, nossa, isso não dá para mim, não diz isso não, porque para chegar nessa tecnologia, nós passamos pela máquina datilografar, ela foi necessária para chegar nesse teclado. Então nós fazemos parte da construção, não tem lacunas,
Então, algo que tem hoje, ele foi construído no decorrer. Então, somos nós trabalhando o tempo todo por essa construção. Aí eles dizem que realmente nós já avançamos. Mas aí vem um todavia, eles dizem. Todavia, nós só vamos poder nos considerar civilizados. Não foi isso que Kardec perguntou? Kardec perguntou como é que se reconhecia uma sociedade civilizada. Então ele vai dizer, nós só vamos poder nos considerar civilizados, aí vem os dois pontos, quando conseguirmos arrancar da sociedade todos os vícios que a desonram e vivermos como irmãos praticando a caridade cristã. Até lá, está dizendo a coloca, até lá, nós podemos ser considerados povos esclarecidos, que não percorreram senão a primeira fase da civilização. Então nós estamos dando conta de bater bem essa asa, a gente não pode negar. Alguém aqui acha que máquina de lavar roupas é uma invenção dispensável? Alguém aqui? Ah, bom, porque se alguma mulher dissesse que era. Claro que não. Nós aqui vamos ter saudade de ir para o rio, bater a roupa, pôr para quarar, ficar esperando ali, torcer. Nós não temos saudade disso. Esse progresso é válido, ele é. Mas ele diz que isso nos faz povos esclarecidos, que estamos dando conta deste progresso. Mas essa asa aqui, ele diz que nós precisamos do quê? Da caridade cristã. Então, nesta asa, nós precisamos de muito evangelho. Por isso, Jesus vai dizer que um novo mandamento ele nos dava. Quando a gente pega essa resposta do Livro dos Espíritos, nós podemos ir para um outro livro. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152. Neste capítulo, que tem o título de Ciência e Amor, Emmanuel vai destacar um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo diz que a ciência incha, mas o amor edifica. E agora ele vai trabalhar especificamente um ponto. Porque neste capítulo, Paulo vai mostrar o perigo quando só essa asa... Paulo não, Emmanuel. Vai mostrar o perigo de quando só essa asa bate. Que é o que os Espíritos estão dizendo para nós. Observem, vocês estão caminhando, mas estão esquecendo a outra, ou batendo ela muito pouco. É quando Emmanuel, neste capítulo, vai dizer que a ciência, ele destacando do versículo da carta de Paulo aos Coríntios, é isso que Paulo diz, que a ciência incha, mas o amor edifica. E ele vai dizer que a ciência... Emmanuel vai dizer que a ciência ela nos traz obras importantes, mas é o amor que ilumina. E ele vai no decorrer do texto trabalhando e explicando para nós que nós não podemos negar os avanços da ciência e o quanto eles são importantes para nós. Então, gente, conhecimento é importante. Sem conhecimento, nós estaríamos ainda milênios atrasados. Então a gente às vezes menospreza o conhecimento e valoriza muito o amor ou faz o contrário. E ele vai dizer que nós não podemos negar a importância dos avanços da ciência. Em termos de saúde, para nós, o quanto a medicina caminha, né? Em termos de bem-estar e de conhecimento, porque a doutrina espírita para chegar no século XIX, ela teve que esperar o momento em que a ciência teve os seus grandes avanços. Porque sem a ciência, a primeira parte, por exemplo, do Livro dos Espíritos, fica muito difícil de entender. As 75 primeiras questões. Porque a ciência vai mostrar muitas coisas que estão lá no conteúdo de resposta dos Espíritos. Então a ciência é fundamental. Nós precisamos do conhecimento.
Mas o que Emmanuel vai trazer nesse texto que vale como reflexão para nós? Mas a ciência não determina a necessidade do bem. A ciência não determina que as suas descobertas devem ser só utilizadas para o bem. Elas podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Não deixa de ser conhecimento, mas esse conhecimento não está canalizado no caminho correto. Só que quando ele faz isto, e eu gosto de fazer essas relações entre as questões, entre a codificação e as obras, principalmente de Chico, para a gente ver que as obras não estão fugindo em nada das obras de Kardec. Porque não foi essa a recomendação de Emmanuel para Chico? Quando eles começam a trabalhar juntos, Emmanuel vai dizer para Chico: Chico, nós estaremos juntos durante muito tempo. E ele fala: eu vou te trazer uma recomendação importante. Sempre no nosso trabalho é preciso ter Jesus e Kardec. Se eu, Emmanuel, em algum momento me distanciar de Jesus e Kardec, fique com Jesus e Kardec e me esqueça para sempre. Então, as obras de Chico, elas não podem estar distanciadas nem do Evangelho, nem da codificação. Porque este era um cuidado que Chico tinha que ter. Por isso, gente, ele estudava muito as obras, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente pensa que Chico Xavier era só um robô ali. Não, mas ele precisava também dessa dedicação. Então, nesse capítulo 152, do Caminho, Verdade e Vida, é preciso encontrar uma relação com a codificação. Então, quando Emmanuel diz que a ciência, só ela, não determina a necessidade do bem, mas que essa necessidade do bem, ela precisa do quê, gente? Da outra asa. Nós vamos lá encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 751, quando Kardec faz uma pergunta muito interessante. Que ele vai perguntar por que em certos povos adiantados no aspecto intelectual, o infanticídio era permitido, fazia parte dos costumes e era ainda era previsto, era permitido pela legislação. Então ele vai perguntar por que alguns povos que intelectualmente, à época de Kardec, século XIX, eles eram tão adiantados e matar crianças era algo até garantido por lei. Então isso para ele toma uma estranheza. E os espíritos vão responder que a inteligência não garante o bem. Não tem a necessidade do bem, a inteligência sozinha. Que o espírito superior em conhecimentos pode ser mau. É aquele que já viveu muito sem se melhorar. Porque para ele ter adquirido conhecimento, ele precisou das experiências. Então ele vai dizer, os espíritos vão responder, um espírito que já aprendeu muito, mas ainda não se melhorou. Ou seja, é um espírito que vem batendo muito a asa do conhecimento, mas essa asa está atrofiando. E no atrofiar, eu adquiro conhecimento e ele passa a atender os meus interesses. Quando ele passa a atender os meus interesses, ele está atendendo egoísmo e orgulho. E para atender egoísmo e orgulho, o que vale é: eu sei, eu faço da maneira como eu desejo. Então Emmanuel vai dizer, nesse capítulo 152, isso, que a ciência não determina a necessidade do bem. E aí ele vem no capítulo e diz, por isso a importância do amor. Porque só o amor beneficia. Este médico teve o cuidado de amar a sua paciente.
Porque nós achamos que amar é conviver o tempo todo com a pessoa. Amar, gente, é o que está lá no Pensamento e Vida. É serviço ao semelhante. Receber na porta alguém com gentileza, com um sorriso, com um boa noite, seja bem-vindo, é amar. Eu posso entrar aqui no centro de duas maneiras. A porta está aberta, não tem ninguém para me receber, eu entro, sento, assisto a palestra, vou embora. Recebi uma asa, conhecimento. Um tratamento no momento do passe. Outra coisa é desde a porta eu ser recebida. Com um sorriso, com uma palavra, com um gesto. Assistir a palestra, quando encerra a gente se cumprimenta. Quando a pessoa chega, diz, nossa, que bom que você veio, como você está. Neste momento nós estamos exercitando as duas asas. Por isso que Emmanuel vai dizer que com o amor a ciência beneficia. E por isso que em O Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, os espíritos de segunda ordem, o único desejo deles é o bem, o único. E lá tem a escala que vai falar dos espíritos sábios. O espírito sábio de segunda ordem, ele é diferente do espírito sábio de terceira ordem, porque no terceira ordem também tem o espírito sábio. Porque o espírito sábio de segunda ordem, ele junta para oferecer, ele vai naquilo que ele estuda, que ele prepara, que ele aprende, ele se preocupa em oferecer para o bem da humanidade. Então, neste capítulo, Emmanuel diz que a ciência precisa do amor. Porque quando o amor está junto, a ciência passa a beneficiar. Pensemos em André Luiz, livro Nosso Lar. Quantas receitas André Luiz deu gratuitamente? Agora, gente, nós pegamos uma receita, vamos até a farmácia popular e pegamos um remédio gratuito. Mas no início do século XX, conseguir uma receita já era difícil, porque quem que conseguia o médico? Adquirir o remédio ainda era um outro processo. Ele dava as receitas, a pedido da secretária. O que essas receitas beneficiaram André Luiz? Quase nada. Tem uma estatística no livro que dos milhares que receberam, parece que só 23 ou 16 oravam por ele em agradecimento. As receitas não auxiliaram André Luiz no mundo espiritual. Por quê? Ele era um poste de aviso. Ele dava receita. Mas ele não tinha amor. E dava porque a secretária insistia e porque isso dava uma coluninha no jornal. Mas não tinha amor. Então, esta asa batendo sozinha não significa que ela não nos ajuda. Mas o nosso objetivo é o quê? Rumo a Deus. Como é teu nome, por favor? A Gabriela batendo esta asa, ela está se esforçando. Mas ela continua com a distância. Porque essa também precisa começar a entrar em movimento. Para que esse voo vá sendo realizado. Então, Emmanuel, neste capítulo vai dizer, a ciência produz muitas obras úteis, mas só com o amor as obras são mais elevadas, são mais altas. E ele diz, nós não podemos negar a importância do conhecimento, porque ele pode fazer um coração corajoso. Mas é só com amor que se faz um coração iluminado. Então não é um apartado do outro. O nosso aprendizado agora é juntar esses dois. Mas Emmanuel é assim, gente, danadinho. Agora ele falou da ciência, mostrando assim, ó, a ciência não vai andando e esquecendo o amor não, hein? Porque isso não vai dar certo. Mas aí lá no livro Seara dos Médiuns, capítulo 61, o título é Discernimento, ele faz assim, o amor não vai sozinho não, busca o conhecimento, porque senão também não dá certo.
Porque neste capítulo ele vai dizer que não basta amar, é preciso saber discernir também. Saber diferenciar, saber entender. Porque ele diz que o amor que não sabe discernir é igual um cofre aberto, espalhando preciosidades a esmo, jogando fora preciosidades. Tem um livro de Samitiba, né, que o título é fantástico, porque é Quem ama, educa. Quando os pais consideram que amar é só sim, sem parâmetros, eles não deixam de amar, mas é um cofre aberto a esmo, distribuindo preciosidades. Para este espírito que está vivendo essa relação, vai faltar limite e vai faltar uma palavra que traz o equilíbrio na balança, o não. Que o próprio Cristo disse, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Às vezes a maior prova de amor é um não, naquele momento. Então Emmanuel vai dizer, neste capítulo do Seara dos Médiuns, ele vai fazer outro caminho agora. Porque ele vai dizer assim, não ame sem saber dosar este amor, sem conhecer. Porque este amor pode, dado ao esmo, mais prejudicar do que ajudar. Porque o remédio, ele é eficaz para nós. Qual é o problema do remédio? A quantidade. O mesmo remédio que pode me ajudar a restaurar a saúde, numa quantidade desmedida, pode me levar à morte do corpo físico. Então é preciso saber a dosagem do equilíbrio. Então neste capítulo ele vai trazer isso para nós. Nós precisamos saber dar água e informação na medida certa. E aí, gente, não dá para ser sem evangelho. Porque é preciso saber fazer o bem. Porque para fazer o bem, a gente precisa saber fazer ele bem. E Emmanuel vai colocar isso, e é até engraçado, porque ele diz assim, né? É preciso saber bem, fazer o bem que é preciso. Desse jeito está lá. Ele vai fazendo um jogo de palavras para mostrar para nós que até para fazer o bem a gente tem que saber. Porque o bem feito fora de contexto ou de medida, ele pode prejudicar. Então nós precisamos saber fechar o cofre na hora certa, abrir o cofre na hora certa. E na hora de dar para Raquel, eu também preciso aprender a dar a quantidade que a Raquel precisa. Porque se eu der muito, é Raquel mesmo, falei certo. Se eu der muito, não vai fazer bem. Mas se eu der menos, também não vai. E por que eu estou dizendo isso e que relação isso tem com o médico? Imagine o médico, ele sabe fazer cirurgia, deu amor, deu atenção para ela. Na hora da cirurgia ela começa, doutor, eu acho melhor não fazer. Eu estou com muito medo. Vamos desistir? Não vamos fazer? E o médico fala, ai, estou com tanta peninha dela, coitadinha, ela está com medo, vai para casa, bem. Talvez naquele momento ele vai precisar ser firme. Porque o que ela está precisando naquele momento passa por uma cirurgia. Então, às vezes, nós confundimos, e a Sandra está aqui, se ela não tivesse, eu ia dizer essa frase dela, então ela está, ela no centro às vezes diz para nós, cuidado, não confundamos bondade com bonzinho. Porque o bonzinho, a única preocupação dele é agradar. Para os mais jovens não vão saber isso, mas para nós, ele quer ficar bem na fita. A bondade, às vezes, eu esqueci seu nome. Gabriela, ia chamar de Valéria. Na bondade, às vezes a Gabriela vai embora e vai dizer assim, nossa, pedi um negócio para a Raquel que eu achei que era tão simples. Você viu a Raquel nem para fazer. Porque naquele momento a Raquel viu que era certo. E nem sempre o que é certo é o que agrada a Gabriela. Mas se a Raquel quiser ser boazinha para a Gabriela sair falando bem dela, ela vai fazer mesmo sabendo que não é para fazer. Aí entra o discernimento. Vai ter conhecimento, vai ter amor, mas é preciso ter a dose certa. Isso. E neste capítulo,
ele vai fechar o capítulo de uma maneira interessante. Gente, não existe por acaso. Quem aqui prepara palestra sabe disso. Você começa assim, nossa, mas eu quero um texto que ele se relacione com espíritas, amai-vos. Não foi isso que eu comecei? Então, tudo que a gente trabalhar tem que fechar, tem que amarrar. Aí, sabe aquele negócio assim que você faz, nossa, não sei se eu pego esse livro, se eu pego esse. Ah, vou pegar esse livro. Você começa. Aí você vai lendo o capítulo e o capítulo termina assim. Emmanuel diz, por isso, Jesus nos orientou, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Parou. Jesus disse que é para ver as boas obras. Ele não disse as obras. Ele podia ter colocado só obras. Que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Gente, o médico termina dizendo que quem estaria com eles? Deus. Porque o mais importante quando uma pessoa vem ao centro e vai embora, não é lembrar o nome da Raquel. Ela é ir embora e falar, Senhor, o Senhor existe mesmo. Porque eu te pedi tanto e o auxílio veio. Obrigada, Senhor. É isso que Jesus disse, que nós devemos fazer as boas obras, mas aquele beneficiado pelas boas obras deve glorificar a Deus. Nada é por acaso, causa primeira de todas as coisas, a segunda mensagem que o Lucas nos trouxe. Então, gente, olha como ele vai colocando. Ele fala de Jesus, aí ele termina assim. E por isso, o Espírito de Verdade recomenda a Kardec que coloque em O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Emmanuel faz uma relação entre a fala do Cristo, que está contida no Evangelho, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nós possamos aprender a ser orquídea na vida das pessoas. E isto todos nós podemos ser. No exercício de todo dia, saber, no nosso local de trabalho, por exemplo, oferecer a uma pessoa o atendimento de que ela precisa, mas que ela não saia dizendo somente, puxa, a Valéria, olha, eu precisava de um documento e ela fez. Competente, exatamente do como eu queria. Valéria bateu uma asa. Eu falei que ia te chamar de Valéria, né? Gabriela bateu uma asa. Mas a pessoa sair e dizer, nossa, gente, que trabalho bem feito e que funcionária educada. Nossa, o bom dia dela hoje encheu o meu dia. Valéria, Gabriela naquele dia amou, e nós vamos ter relances assim, não fica esperando que nós... Sabe aquelas aves assim, quando elas estão voando, que elas tomam uma altura, que a asa plana assim? Nós vamos chegar aí, mas agora não, gente, nossas asas estão assim. Então, a gente tem que ficar muito feliz quando elas fazem isto daqui. Porque em alguns momentos do dia, oferecer o conhecimento que nós já temos, mas ele não pode mais estar distanciado do amor. Mas também não nos iludamos só com o amor. E para finalizar, posso só um pedacinho? Tem uma história que corre, todo mundo ouve, e quem conta um conto aumenta um ponto. Então talvez vocês vão dizer assim, não foi assim que eu ouvi. Mas eu também já nem sei se foi desse jeito que eu ouvi, mas eu estou trazendo. Mas a gente ouve muito, às vezes em palestras, dizendo que havia um palestrante que chegava no centro para fazer a sua palestra e um senhorzinho sentava ao fundo, ouvia a palestra, levantava e ia embora. Passava um tempo, esse mesmo palestrante vinha ao centro, fazia a palestra, ele observava, o senhorzinho sentado ao centro, no fundo do centro, ouvia a palestra e ia embora. E assim foi algum tempo. Um dia,
O palestrante chega, olha naquele mesmo... Porque tem pessoas, né, gente, que elas têm cadeira cativa. Sim. Então, um dia que desencarna, você olha e fala, nossa, Então, ele chegou, olhou, cadeira vazia. O senhorzinho não estava ali. Ai, meu Deus. E ele continua. Já estou com medo. Troca de cadeira. E assim, ele continuou até que chegou o seu momento de retorno à pátria espiritual. Não chega lá o palestrante nas mesmas condições que ele imaginava. Tipo, nossa, fiz tanta palestra, né? Bezerra de... Aqui sou eu que estou inventando, estou pondo na história, não tem isso não. Bezerra de Menezes vindo me buscar, né? Eurípides Barçanufo. Não foi bem assim a galera que veio encontrar esse palestrante. Aí o que acontece? Ele está lá precisando de ajuda, ele não está muito bem. E quem é que está atendendo as pessoas, os espíritos? Ele olha bem e fala, não conheço ele de algum lugar. Quando ele olha bem, é o senhorzinho. Quando o senhorzinho se aproxima dele, ele diz, o senhor não era aquele. Quando eu fazia palestra, sentava ao fundo, não é o senhor? Ele está vendo uma luzinha no senhor, assim, que está incomodando ele. Ele falou, não sou eu mesmo. E como no mundo espiritual não dá pra gente esconder o que está pensando, por exemplo, eu não sei o que vocês estão pensando agora, tipo, termina logo, não consigo perceber. Mas lá no mundo espiritual, a gente consegue ler o pensamento. Então o senhorzinho sentiu, tipo, peraí, tem alguma coisa invertida aqui, eu quero palestrante, devia estar no teu lugar, o senhor que tinha... Então o senhorzinho disse, sou eu mesmo. Eu ouvia o que você falava e praticava. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo, tá vendo como a prática que é importante? Opa, a gente cortou a história. Ele disse, eu ouvia, então ele recebia conhecimento. O que Emmanuel diz lá no Pensamento e Vida? Nós precisamos adquirir o conhecimento. Ele recebia. Só que ele não ficou só com essa asa. Ele recebia e praticava. O que Emmanuel diz naquele capítulo? Que a gente ama quando está ao serviço do semelhante. Então, nesta história, gente, ele não valoriza só a prática. Ele diz que precisou dos dois. Se ele não tivesse aprendido, talvez ele não tivesse vivenciado. Por isso, toda obra que chegar às nossas mãos, ela está nos ajudando a adquirir conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ela está pedindo para que nós vivenciemos, pratiquemos. Não vamos ler uma obra espírita dizendo, nossa, vamos ler uma obra espírita dizendo, e eu neste lugar? O que essa obra espírita está trazendo que vai me ajudar lá em casa? O que essa obra espírita me ajuda no meu local de trabalho, Gabriela? Certo. Mas teve que pensar. Então, gente, vocês vão ter um final de semana de Feira do Livro. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é o maior tesouro que já chegou à Terra. Mas e Jesus? Jesus disse que tinha coisas que ele precisava falar e que nós não íamos entender. E que agora a doutrina espírita está explicando e ainda tem coisas porque nós não podemos, mas está explicando. Então repetir o que Jesus trouxe, mas agora de uma maneira ainda mais clara. A doutrina espírita é um tesouro nas nossas mãos. E talvez porque esse tesouro é em uma quantidade abundante, nós não damos o valor devido. Aprendamos, mas também vivenciemos. E fica a proposta para vocês e para mim. Que alguém possa olhar para nós e ter esse sentimento de que nós conseguimos deixar a vida dela mais bela aquele dia. Que a gente foi uma orquídea na vida da pessoa, pelo menos por alguns minutos ou até segundos. Porque nós não vamos conseguir alçar voo sem amar e sem aprender. Então nós temos o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece e temos a possibilidade de vivenciar, porque o espiritismo cabe em qualquer lugar,
inclusive na nossa questão profissional. Porque nós, trabalhando na nossa profissão, com a ajuda do Espiritismo, somos profissionais melhores. Somos mesmo. Que Jesus nos envolva na sua paz, no seu amor, e Ele, sabendo que nós estamos aqui reunidos agora, sabendo o nome de cada um, e Ele não confunde Gabriela com Valéria, Ele está dizendo, eu sei que vocês são capazes de bater as duas asas. E qualquer vacilada que dá, fica tranquilo que eu seguro e não deixo cair. Então vamos confiar no Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada por voltar aqui mais uma vez, rever vocês. E como eu sou da casa, né? É assim que eu me sinto. Muito obrigada, muita paz para todos nós. Obrigada. Obrigada. Eu tenho, então não precisa abrir. Obrigada.